O que são esses 4 temperamentos que a Deb vive falando nos stories, nos vídeos? É sanguíneo daqui, é melancólico de lá, é colérico daqui. Hoje eu vou explicar tudo pra vocês, o que é como você consegue descobrir. Vou colocar pra vocês aqui no final um teste super simples, que eu acho que é o mais simples para você descobrir de uma vez por todas qual é o seu temperamento. Então assiste até o final para você fazer esse teste comigo e descobrir qual é o seu temperamento. Então, gente, mas o que são os 4 temperamentos? Por que tá todo mundo falando sobre isso? Os 4 temperamentos são os signos dos crentes. Por que que todo crente, por que que até nas igrejas a gente tem falado sobre isso? Não, os 4 temperamentos não tem nada a ver com astrologia, não tem nada a ver com signos, é ciência e é muito antigo. A teoria dos 4 temperamentos começou lá na antiga Grécia com Hipócrates e Galedo. Eram médicos e eles acreditavam que no nosso corpo nós temos fluidos e quando você tem mais e menos de algum fluido, isso pode influenciar na sua forma de pensar, na sua forma de ser, no seu temperamento. Então eles acreditavam que 4 fluidos, a gente tinha 4 fluidos no nosso corpo e a junção ou mais de um, mais de outro, a gente isso influenciava no temperamento, em como a pessoa se portava. Eles até acreditavam que o jeito da pessoa se portar, esses fluidos, podiam até influenciar na aparência da pessoa. Mas nós não vamos falar sobre os temperamentos da face, nós vamos falar sobre o temperamento como comportamento. O que é o temperamento sobre o comportamento? Não começou com a Renata mais, não começou 10 anos atrás, já faz muito tempo. E são sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. Esses são os 4 temperamentos. Esses médicos que estudaram essa teoria, eles usam de simbolismo. Hoje em dia não aceitam como ciência, não é visto como ciência, por isso que não é estudado nas faculdades hoje em dia, por exemplo, de psicologia, mas eu acredito que devia, porque faz muito sentido. Cada temperamento se relaciona com um elemento da natureza: fogo, água, vento e terra. E para você descobrir o seu temperamento, a gente vai usar de quente, frio, úmido e seco, porque a combinação vai dar um temperamento, tá? Se tiver complicado, assiste de novo. Não é nada difícil, nenhum bicho de 7 cabeças, é super tranquilo. O quente simboliza algo mais ativo e impulsivo. O frio simboliza algo mais introspectivo, contido. Quando você pensa em algo quente, você pensa algo mais ativo. Tenta fazer essa relação na sua cabeça. Quando você pensa em algo mais quente, você pensa de algo mais ativo, mais expansivo, mais impulsivo. Pensa no fogo, que não tem controle, né? É muito difícil controlar o fogo. Quando pega para pegar o fogo, minha filha, quando vai ver, já se alastrou. Agora no frio, algo mais introspectivo, contido, tá? Pensa assim. Agora pensa no úmido, algo mais flexível, mais sociável, maleável. Pensa em algo maleável, pensa na água, algo úmido, algo sociável, algo maleável, flexível. Agora pensa em algo seco, firmado, focado, aquela coisa seca. Pensa num pedaço de pedra, um pedaço de terra seca, algo firme. Se você tem algo que era molhado e que se tornou seco, ficou mais firme, ficou mais focado, né? A gente até tenta fazer esse movimento de focado, de firmeza, é o seco. E quando nós combinamos essas qualidades, nós então formamos os 4 temperamentos. Então vamos lá. O primeiro temperamento que a gente vai falar é o sanguíneo. Porque será? O sanguíneo é alegre, é comunicativo, é extrovertido, é expansivo, é impulsivo e é uma combinação de quente e úmido. Então pense na sua cabeça. Quente e úmido, maleável, sociável e expansivo, extrovertido, impulsivo, tá? Então eu anotei aqui as características principais: comunicativo, emotivo, impulsivo
e distraído. Se você se encaixa nessas qualidades, nessas características, você provavelmente é um sanguíneo. Mas espera até o final pra gente fazer aquele testezinho bem simples, bem rapidinho pra você... Que susto! Então, o ar, na verdade, é o elemento que representa os sanguíneos. Agora, os coléricos, o temperamento colérico. Temperamento colérico é uma junção de quente e seco. Então, ainda é expansivo, impulsivo, mas é seco, firme, focado. Lembra? Seco, firme, focado, quente, expansivo, impulsivo, comunicativo. E uma característica muito importante dos coléricos é essa liderança nata. Eles estão sempre liderando em um grupo de amigos, no trabalho. O colérico vai tomar a iniciativa de liderança porque é algo dele. Não tão extrovertido quanto um sanguíneo, mas tem essa característica expansiva do quente e ele consegue ser firme e focado. Então, isso faz dele um grande líder. Escrevi aqui características principais: líder nato, focado, assertivo e pode ser autoritário. Eu posso fazer outro vídeo contando mais afinco, é que aqui eu tô contando a introdução, o que são os temperamentos, depois o teste. Então pode ficar um vídeo muito grande se eu entrar muito dentro de cada temperamento, mas a gente pode fazer aí uma série de temperamentos, que é um assunto que eu amo demais. Deixa aqui nos comentários que eu posso fazer uma série e fazer vídeos quais são as partes ruins, as partes boas de cada temperamento. Parte ruim, parte boa, eu acredito que os pontos fortes, vamos dizer, os pontos fortes e os pontos fracos de cada temperamento. As características principais do colérico: líder nato, focado, assertivo e pode ser autoritário. E o elemento da natureza que representa o colérico é o fogo. Então você pensa no fogo, você põe a mão, minha filha, você queima. Não é aquela coisa quentinha ali do ar, pensa no ar que é o sanguíneo. Não, é o fogo mesmo, que ele... E se você pôr a mão, queima, mas ao mesmo tempo ele tá ali para te aquecer. Então pensa nisso quando você pensar no colérico. O próximo temperamento é o fleumático, que é úmido e frio. Então pensa na frieza, introversão, quietação e umidez. Sociável, maleável, esse é o fleumático. Então, se ele é frio e úmido, pensa numa pessoa que é a paz. É a paz em pessoa, na verdade. É uma pessoa extremamente maleável, que tá tudo bem, tá tudo certo para essa pessoa, porque ela é tão maleável. Não é aquela pessoa que vai querer estar à frente de tudo, não é uma pessoa que toma iniciativa, porque ela é uma pessoa mais introspectiva e nessa combinação de querer, tá tudo bem, agradar todo mundo. Então, nunca vai querer arrumar problema com ninguém. É o fleumático. É uma pessoa muito observadora, porque tá ali no cantinho, mas tá ali observando tudo e todos. Você pensa que a pessoa tá dormindo, mas os fleumáticos não tá dormindo, tá ali só observando os detalhes. É uma pessoa bem empática, porque é uma pessoa que traz o sentimento para dentro, pensa, né, por ser introspectivo, sempre pensa. Então é uma pessoa empática que vai se colocar no lugar do outro. Prefere manter a harmonia, a paz do lugar, do que confrontar alguém. Prefere deixar a pessoa achando que tá certa do que ir lá e ter que falar, não, você tá errado. Não, pra quê, né? Muitas vezes é visto como uma pessoa preguiçosa, porque não vai ter iniciativa, vai deixar pra lá. E paz e amor é o que o fleumático quer. Características principais: calmo, paciente, diplomático, às vezes passivo. Às vezes é passivo até demais. E o elemento da natureza para o fleumático é a água. Agora, o quarto e último é o melancólico, que é frio e seco. Então pensa: frio, introspectivo, mais quieto, mais assim para dentro.
e seco, focado e firme. Então, a pessoa melancólica vai ser uma pessoa mais profunda, mais analítica, que vai pensar mais nos detalhes, uma pessoa mais perfeccionista, porque ela traz para dentro de si e por ser firme, por ser seca, quer fazer as coisas certas. Então ela internaliza, pensa, às vezes pensa demais antes de fazer algo, porque quer pensar em todos os detalhes, tudo que vai dar certo e tudo que vai dar errado. Pode ser visto como uma pessoa negativa também, por sempre estar pensando no que pode dar errado, sempre pensando nos detalhes, sempre sendo bem analítica, bem, analisando tudo mesmo para poder dar tudo certo. É um temperamento introspectivo, reflexivo e que é muito focado em detalhes. Os detalhes importam para os melancólicos. Características principais: sensível, perfeccionista, crítico, às vezes pessimista. Esse é o melancólico. Agora, o teste que você estava esperando. Gente, é o teste mais simples, porque eu acho que esses testes que a gente faz muitas vezes na internet, que tem várias perguntas, às vezes a gente pode confundir com a nossa personalidade. Uma explicação bem rápida aqui. O temperamento é como se fosse o solo. A gente nasceu assim. A gente nasceu com aquele temperamento. É aqui, o solo. Pensa no solo. E o nosso temperamento é como se fosse plantinhas, vamos fazer assim. Como se fosse plantinhas nascendo nesse solo que é nosso temperamento. Então a nossa personalidade, ela vai ser moldada pela nossa criação, pela nossa religião, pela nossa família, é o caráter sendo criado com o nosso environment, com o nosso ambiente, no lugar que a gente mora, como a gente foi criado. Essa é a nossa personalidade. Essa personalidade, ela pode ir mudando através do tempo, né? Ela pode ir mudando. Você acreditava em uma coisa, não acredita mais. Você foi ensinado de um jeito, mas aí mudou, não é? A mãe Nutella com a mãe raiz, não tem toda aquela coisa. Antes era ensinado de um jeito a ser mãe, hoje é ensinado de outro jeito, que as pessoas chamam de mãe Nutella. Então, uma pessoa pode mudar de percepção e mudar a personalidade dela. O temperamento não muda. O temperamento, você nasceu com ele, vai morrer com ele. Porém, a personalidade, ela, na verdade, ela precisa ser vista mais do que o nosso temperamento. Acho que é a Fernanda Boaventura. Ela fala que o nosso destino é o amadurecimento. Então, aquele negócio de, é meu temperamento, eu sou assim mesma, esse não devia existir, porque a gente tá aqui para amadurecer e essa personalidade ser maior do que o nosso temperamento. Então, se você é uma sanguínea que não consegue focar em nada, procrastina porque você gosta daquilo que te traz prazer, eu sou assim mesmo. É a doidinha, sanguínea doidinha. Eu falo alto, atrapalho as pessoas, né? Eu chego falando alto, sanguínea, doidinha. Ela, sou colérica, dou uma patada em todo mundo porque eu gosto do meu jeito. Sou colérica, é só meu jeito. Isso não deve existir. Eu sou fleumático, eu tenho preguiça, eu sou assim mesmo. Eu gosto de ficar em casa, não gosto de confronto, não quero saber. Eu sou melancólica, eu critico mesmo que eu gosto das coisas do meu jeito perfeccionista, tem que ser assim. Isso não pode existir. A nossa personalidade tem que sobressair a nosso temperamento. Então, por causa disso, nós temos nossa personalidade que às vezes pode nos confundir quando a gente está fazendo um teste. Então eu acho que o mais simples, se a gente for o mais simples possível, é o jeito mais fácil de entender. E quando você for responder, pense no seu instinto animal, vamos dizer assim, o que vem de dentro de você. Não é se você pensar muito bem, se eu pensar muito bem, é melhor eu responder essa do que essa. Não é o que é melhor, é o que é o seu ímpeto, é o que está dentro de você. Esse é o seu temperamento, como falei, é a sua base, nasceu com você, ninguém te tira, mas você pode
amadurecer e ter as suas plantinhas aqui, ó, sobressaindo ao solo. Entendeu? Eu acho que ficou tão... Eu amo. Vamos lá, presta atenção. Se você é mais expansiva e acontece para fora, mais extrovertida, mais expansiva, reativa, mais impulsiva, então você é quente. Então presta atenção. Você é uma pessoa extrovertida. Você é uma pessoa impulsiva. Impulsiva é o quê? Aquela pessoa que não pensa muito para reagir ou para falar. Impulsiva. Não é que de vez em quando, mas é uma coisa natural, impulsiva. Uma pessoa expansiva, uma pessoa que é uma expansiva, ela acontece para fora, ela pensa falando, coisa expansiva, reativa, tomou, levou, falou, vai ouvir. Então você é quente. Então pensa isso, guarda isso, você é quente. Agora, se você calcula mais antes de agir, é mais introspectiva, acontece mais para dentro, é mais reflexiva, então você é frio. Se você é aquela pessoa que pensa antes de falar, não é que uma vez ou outra você pensa antes de falar porque você aprendeu que é melhor você guardar a sua língua, porque a língua é o não sei o que, não sei o que. Não. O seu ímpeto, a sua vontade, não é você se segurando. Ai, Senhor, segura minha língua. Não, o seu ímpeto é o quê? É você pensar, ser mais reflexiva, você é mais introspectiva. Existe uma diferença entre introspecção. A diferença entre ser introvertido e ser tímido. Eu já falei isso no meu vídeo. Falo sobre insegurança e o pecado da insegurança e do ego. Vou deixar aqui no card para vocês assistirem. Mas se você for introspectiva, não tímida. Tímida é o medo do que as pessoas vão falar sobre você. Introspectiva é a vontade de ficar na sua. Você quer ficar na sua, você acontece para dentro. Você acontece alguma coisa, você vai pensar sobre. Em vez de blá, 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 falar sobre, você vai pensar, acontece para dentro. Então, se você é assim, você é frio. Temperamento frio. Então, responde agora, você é quente ou você é frio? Expansivo ou introspectivo? Acontece para fora ou acontece para dentro? Agora a parte 2 e última parte. Bem simples assim. Agora falar sobre rancor, sobre perdão. Se você perdoa mais rapidamente ou não guarda rancor, esquece mais rapidamente do que fizeram de ruim para você, você é úmido. Então pensa, alguém fez algo para mim, não precisa nem pensar em algo muito grave. Uma amiga fez algo que você não gosta, você no outro dia já esqueceu, na hora quis brigar, bater boca e tudo isso, mas no outro dia já esqueci, já foi, já passou. Você é úmido. Então pensa, você tem dificuldade de perdoar? É fácil para você perdoar? Se é fácil para você perdoar, e é muito de esquecer também. Isso acontece muito. Eu sou úmida. E às vezes eu quero lembrar, eu quero ficar com ranço, mas quando vê o ranço já foi, porque a gente esquece, a gente nem... já foi embora, você é úmida. Agora, se você perdoa menos rápido, tem dificuldade de esquecer, aquilo fica ali, ó, martelando na sua cabeça. E as coisas realmente te marcam a ponto de você remoer as coisas, isso é muito sério. Você é seco. Aquela coisa, a pessoa te falou alguma coisa, ou fez alguma coisa pra você, e você não consegue deixar pra lá. Você fica aqui lembrando naquilo, você fica remoendo aquilo, fica ali na sua cabeça. E perdoar, de fato, é muito difícil pra você, porque você tem aquela coisa, eu posso até perdoar, mas esquecer... esquecer, eu não esqueço. Então, se pra você é mais difícil, então você é seco. Então, úmido é muito fácil, perdoei, esqueci, nem lembro mais o que. Você falou isso pra mim, a pessoa vem te pedir desculpa. Eu falei, pedir desculpa do que, menino? Tá louca? Nem lembro mais disso, deixa pra lá, vamos. Úmido.
Agora, aquela pessoa que tem aquele rancorzinho ali, ó. Eu vi que aquela pessoa falou uma coisa pra mim, ela pensa que eu esqueci, mas ó, não consigo nem olhar na cara dela. Então você é seco. Agora vamos pro resultado. Eu falei que era rápido, gente. É aquela é do de dentro. Então, vamos lá. Se você é quente e seco, você é colérico ou colérica. Se você for crente. Se você for quente e úmido, você é sanguínea ou sanguínea. Se você for frio e seco, você é melancólico ou melancólica. Se você for frio e úmido, você é fleumático. Então, para mim, é o jeito mais simples. Não precisa pensar muito mais que isso para você não se confundir com a sua personalidade. E outra coisa, existem as pessoas que acreditam que você pode ter mais de um temperamento. Eu não acredito nisso, porque se você for quente, não tem como você ser fria. Se você for úmida, não tem como você ser seca. Pode acontecer é você pegar um aporte de outro temperamento, que a gente pode falar sobre isso em outro vídeo. Então é isso, gente. Deixa aqui nos comentários o seu temperamento e deixa aqui nos comentários se vocês também gostam dos 4 temperamentos, dessa teoria, se você já ouviu falar sobre isso. Vou deixar esse vídeo aqui para vocês assistirem depois desse aqui. Então, depois desse, vem para esse vídeo aqui. Então é isso, fique com Deus, até o próximo vídeo. Beijo, 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 beijo.